E aí, futuros aprovados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Marina, já fui aprovada em Direito e Odontologia tanto pela UFAM quanto pela FRR e hoje eu vou te explicar basicamente a como montar uma estratégia de prova eficiente para o PSC para que você consiga ser aprovado. E galera, assim, eu vou começar a falar sobre PSC e afins porque eu vejo que praticamente ninguém fala sobre isso aqui no YouTube e nas redes sociais, então assim, eu quero democratizar o acesso à informação sobre a prova do PSC, a gente precisa falar mais sobre isso. Então, se você quer informações assim sobre a prova do PSC, sobre o CIS, macro e afins, já se inscreve aqui no canal, beleza? E galera, vamos começar aqui colocando a mão na massa. Primeiro ponto, a prova do PSC tem 54 questões, beleza? Cada provinha ali, porque são 3 etapas, primeira etapa, segunda e terceira, cada prova tem 54 questões. Essas questões são divididas num tempo de 5 horas. Então, se você fizer uma conta básica aqui, pegar essas 5 horas e multiplicar por 60 minutos, você vai ter ali 300 minutos. A sua prova do PSC tem 300 minutos. Se você dividir esses 300 minutos por 54 questões, você vai ter ali uma média de 5,5 minutos por questão. Só que isso daqui no mundo das ideias. Lembre-se que você tem vários fatores dentro da sua prova. Você também tem que colocar no gabarito, você tem que respirar. Enfim, tem questões que são mais fáceis, tem questões que são mais difíceis. Então, assim, isso daqui não é o ideal. É só uma idealização do tempo que você tem de prova, mas não significa necessariamente que você vai demorar ali 5,5 minutos em cada questão. Seria praticamente impossível que você fizesse isso, não é mesmo? Vamos lá, galera. Passando aqui, vamos falar um pouco sobre a distribuição da prova. Galerinha, a prova do PSC 1 e 2, ela tem uma distribuição um pouquinho diferente da prova do PSC 3. Então, essa distribuição que eu tô falando aqui pra vocês é da prova do PSC 1 e 2, porque essas duas provas irão acontecer agora em julho. Então, galera, a prova de língua portuguesa tem 10 questões, a prova de matemática tem 8 questões, a prova aqui de história tem 6, geografia 6, física 6, química 6, biologia 6 e literatura 6. E meus queridos, se você está assistindo esse vídeo aqui antes da prova do PSC, assim, um mês antes e afins, lembre-se do seguinte, você ainda está estudando, então você tem tempo aí para estudar matéria nova e para revisar algumas coisas. Foque bastante aqui em português e matemática, tranquilo? Por quê? Ou até saiu aqui. Por quê? Porque são as questões ali são as áreas que têm maior distribuição de questões. Então, se você tem mais questões para determinadas áreas, você precisa necessariamente focar nessas áreas. Por quê? Porque todas as questões do PSC têm o mesmo peso. Mas se você tem mais questões aqui em português e matemática, você vai dar uma prioridade aqui para português e matemática, porque isso vai fazer diferença na sua nota. Acertar 1, 2 questões na prova de matemática ou língua portuguesa aqui, ser melhor aqui vai ser bom para você, tranquilo? Porque você vai conseguir melhorar a sua nota, tá bom? Isso se você focar bastante aqui. E galerinha, vamos aqui para algumas coisas importantes, algumas dicas importantes dentro da linha geral de estratégia de prova. Primeiro ponto, meus queridos, não siga a ordem da prova. Não siga a ordem da prova. Se você não escutou muito sobre estratégia de prova, se você nunca estudou isso, provavelmente essa informação é nova para você. Mas se você já está meio inteirado aí desse mundo de estratégia de prova, você sabe que praticamente todo mundo que entende um pouco sobre vestibular fala para você não seguir a ordem da prova. Por quê, galera? Porque a prova ela começa ali do PSC, por exemplo, com língua portuguesa, literatura, história e afins. E aí, imagina que você é um estudante de exatas. Beleza, você vai começar a prova por língua portuguesa e vamos dizer que, hipoteticamente, você não seja bom em língua portuguesa. Cara, se você começa a prova já fazendo uma matéria que você não é bom, que você não tem tanto domínio, você vai necessariamente afetar a sua confiança. E você não pode, de forma alguma, começar a fazer uma prova com a confiança afetada, porque você já vai afetar o seu emocional. Você vai ver que você não está indo tão bem naquela matéria, e aí vai ser tipo um efeito cascata, você já não vai ir tão bem assim na prova, porque você provavelmente vai ter o emocional afetado, tranquilo? Então não comece a prova ali pela ordem dela, sempre comece, que é até a próxima dica, pelo mais fácil, pelo que você tem mais facilidade, pela matéria que você tem mais aptidão. Por quê? Porque é justamente o que eu falei anteriormente. Se você começa pelo mais fácil, você vai gerar confiança. E é muito importante que você esteja confiante no dia da sua prova, na hora da sua prova, porque isso afeta o seu desempenho. Então não negligencie isso, galera. Sempre comece pela matéria que você tem mais facilidade. Tranquilo? Outra coisa, alterne as áreas. Por quê?
É importante que você alterne as áreas, porque, por exemplo, se você ficar fazendo só as questões de humanas, uma hora o seu cérebro vai se cansar. É claro que o seu cérebro vai se cansar de qualquer forma, porque você está fazendo uma prova exaustiva, mas é mais interessante que você faça ali uma alternagem entre as áreas. Então, por exemplo, faz ali a parte de humanas, então, por exemplo, faz ali história. Depois alterna para uma área diferente do seu cérebro. Vai fazer exatas, vai fazer matemática ou física. E assim sucessivamente, porque assim você fica trabalhando áreas diferentes do seu cérebro e você tende a se cansar menos se você adotar essa estratégia de alternar as áreas. Outra coisa importante, galera, pule o que você não sabe. Cara, não fica apegado à questão e tá passando ali 10, 15 minutos numa questão, porque isso vai acabar com a sua prova. Não faça isso. A gente tem um negócio no nosso cérebro que chama modo focado e modo difuso. E aí, quando você tá fazendo uma questão, você tá lá fazendo a questão, tranquilo, e você tá empacado naquela questão. Você não tá conseguindo fazer aquela questão, você tá focado. Mas é interessante que você pule essa questão e dá uma olhada assim para qualquer coisa, dá uma respirada que vai estar ativando ali o modo difuso do seu cérebro e inconscientemente você vai estar trabalhando aquela questão. Depois que você fizer isso, de esparecer um pouquinho, só, sei lá, respira, pula para outra questão. Se você não sabe aquela questão, pula para outra questão. E aí vai fazendo a prova. Depois, é muito provável que você tenha um insight e aí você consiga resolver aquela questão que você tinha dificuldade, que você empacou, tranquilo? Mas se tu tá com dificuldade em alguma questão, não sabe a questão, não sabe nem por onde começar, cara, pula essa questão. É a melhor dica que eu posso te dar aqui. Vamos falar aqui um pouco sobre as possibilidades de ordem. Por que eu falei aqui de possibilidades de ordem? Porque cada um é diferente. Então, eu estabeleci aqui mais ou menos 3 critérios para você estabelecer a sua ordem, né? São 3 tipos de ordem, na verdade. Tem aquele estudante que é de humanas, o estudante de biológicas e o estudante de exatas, a divisão clássica. Então, se você é um estudante de humanas, começa por humanas. Começa ali por língua portuguesa, né? Pela parte de linguagens. Começa por literatura, ou começa por geografia, né? Ou história. Comece a sua prova por essas áreas aqui, tá? Não é para você começar, tipo, tudo, não é para você fazer, linguagens, depois literatura, geografia, história, não. Escolhe uma dessas aqui para começar, mas começa por uma dessas áreas aqui porque você naturalmente tem mais facilidade. Depois aí você vai alternando para matemática, para física, para química e afins. Mas fica alternando, não se esqueça do que eu falei para você, alterne as áreas. Então, se você começou aqui por linguagens, se você começou pela prova de linguagens, alterna com matemática. Depois volta para literatura, aí vai para física. Aí você vem para geografia, vai para química, história e assim sucessivamente. Não fique ali focado só em uma área, porque isso não vai ser bom para você. Se você for um estudante de biológicas, obviamente comece por biologia. Comece por biologia ou química. Aqui é a mesma lógica, galera. Se você é de biológicas, comece aqui por biologia ou química. E aí você vai alternando a área. Então, começou por biologia, depois vai para literatura. Vai para literatura, depois você tem ali história, afins. E assim sucessivamente. Acho que você já entendeu a lógica, né? Alterne as áreas e comece sempre pelo que você tem facilidade. Importante ressaltar que, se você é um tipo de estudante que tem dificuldade em exatas, você não deve começar por exatas. Mas também é extremamente importante que você entenda o seguinte: você não deve deixar a matemática para o final. Nunca deixe a matéria que você tem dificuldade para o final, porque você já vai estar cansado. Você já está cansado, você já não é bom naquela matéria. Então, assim, a tendência é que você vá muito mal nessa matéria. Então, é uma linha tênue. Não deixe para o começo, mas também não deixe para o final. Faça aquela matéria que você tem dificuldade no meio da prova. Porque é o seguinte, meus amigos, o nosso cérebro, ele tem um gráfico. Eu vou até apagar aqui, que é o gráfico do flow, o gráfico da concentração e afins. Então, no início da prova, a gente está mais ou menos assim, ó. O nosso foco. Ele tá bem aqui, ele não tá muito nem pouco. Você não tá completamente focado, mas você tá ali começando e tudo mais. Só que aqui no meio da prova, você já tá num negocinho que a gente chama de flow. Isso é mais ou menos com 1 hora e meia de prova. Então, o ideal é que você faça... E aí, depois disso, a sua energia tende a cair. Você só precisa adotar algumas estratégias para subir, mas enfim. A gente tem bem aqui no meio o ponto de flow, que acontece geralmente em 1 hora e 1h30 de prova. Então, nesse momento específico aqui, é a hora de você pegar e fazer aquela matéria que você acha difícil.
Não deixe pro final, tá bom? Então, se você tem dificuldade em matemática, em física, em química, faça depois de 1 hora e meia de prova, que é o momento que o seu cérebro tá mais assim, ativo, que você tá conseguindo ali fazer tudo que você consegue. Tá tranquilo? Até gaguejei aqui, galera. Vamos pro próximo aqui. Eu criei uma simbologia, mas também outras pessoas têm uma simbologia parecida, e aí a gente vai falar basicamente sobre como que essa simbologia funciona. Quando você estiver fazendo as questões, é importante que você meio que padronize, coloque elas dentro de uma caixinha. Então, por exemplo, essa questão eu acho fácil, essa questão eu acho difícil, eu vou já explicar para vocês o porquê que é importante que vocês façam isso. Então, triângulo é para questões que você tem dúvida. Ficou em dúvida ali na questão, ficou em dúvida na alternativa, coloca um triângulo nela. Essas questões aqui que você não sabe, você coloca uma bolinha. E em verde aqui do quadradinho são as questões que você tem certeza. Tranquilo? Eu vou já explicar para vocês como que funciona essa classificação, mas basicamente aqui, triângulo para questões que você está em dúvida, círculo para questões que você não sabe e quadrado para questões que você tem certeza, aquelas questões fáceis da prova que o examinador coloca para você justamente não zerar. E aí, galera, eu vou falar para vocês sobre a sequência estratégica da prova. Então, você está lá fazendo a prova do PSC, pegou a prova lá, a primeira coisa que você tem que fazer é uma varredura geral na prova. Então, pega a prova na sua mão e olha lá, folheia toda a prova, vê lá o que tem, porque assim você vai logo trabalhando no seu cérebro, então vai cair aqui revolta da vacina, tem essa parte aqui de biologia, citologia e tudo mais, a física é termologia, isso, e você vai trabalhando alguns conceitos e você vai meio que lembrando de algumas coisas, seu cérebro já está meio que pré-aquecendo. Então, essa primeira parte da varredura geral é importante justamente para que você vá logo aquecendo o seu cérebro, tranquilo? Depois de fazer essa varredura geral, é importante que você comece ali pelas questões fáceis. Então, vai fazendo a prova e aí você vai ter que ter aquele desapego de pular questões mesmo, porque as provas elas têm questões fáceis, médias e difíceis. Nesse primeiro momento aqui, é importante que você faça primeiro as questões fáceis. Todas as questões têm o mesmo peso, sim, mas faça primeiro as questões fáceis porque você vai gerar mais confiança e você vai conseguir ali fazer um flow bom na prova. Então, beleza, pegou a prova ali, começou pelas questões fáceis e aí você vai marcando. Sempre anota, né, para pular as questões. Então, por exemplo, beleza, começou pela prova pelas questões fáceis, depois você vai ali e se depara com uma questão média ou uma questão difícil. Você marca ela. Importante ressaltar que aqui dentro dessa questão de triângulo, não é só dúvida na questão. Se você está em dúvida em alternativas e não dúvida na questão em geral, marca ela também aqui no triângulo, tranquilo? Se você está em dúvida aqui entre a letra A e a letra B, você marca essa questãozinha aqui no triângulo, tranquilo? Depois disso, você passa as questões fáceis para o gabarito. Isso daqui é facultativo, mas eu gosto de fazer, né? Aquelas questões que você tem certeza, já marca logo no gabarito para você não deixar para o final, porque não tem nada pior do que você fazer toda a prova e não dá tempo de preencher o gabarito. Então, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Se você quiser, já passa logo para o gabarito aquelas questões que você tem certeza, que são as questões quadradas. Beleza? Depois disso, você vai lá, você fez uma varredura geral. Recapitulando, primeiro passo aqui, você fez uma varredura geral na prova e fez as questões fáceis. Segundo ponto aqui, você marcou ali as questões médias e as questões difíceis. Terceiro ponto aqui, você vai fazer as questões triângulo e vai fazer as questões bola, tranquilo? Que são as questões que você estava em dúvida e as questões difíceis. É importante que você estabeleça um critério aqui e que você faça aqui primeiro as questões que você está em dúvida e depois você faz ali as questões que você não sabe, tranquilo? Beleza? E galera, vamos falar aqui sobre como eu faria a prova do PSC se eu fosse prestar essa prova hoje. Essa estratégia aqui é basicamente o que eu falei pra vocês, só que agora eu vou ilustrar. Esse esqueminha aqui é pra uma pessoa de biológicas, porque eu sou de biológicas. E galera, é o seguinte, eu até coloquei uma frase aqui, que você tem que focar o seu tempo em questões que você tem alta probabilidade de acertar. E é por isso que é tão importante que você faça primeiro as questões fáceis e que você passe um tempo significativo da sua prova focando nas questões fáceis e nas questões médias. Ah, Marina, isso parece papo de TRI de Enem. Não, galera, o PSC, ele não tem um sistema de correção igual ao do Enem e as questões não têm peso. Mas é muito importante que você foque, é inteligente que você foque nas questões que você tem mais probabilidade de acertar. Porque é mais importante que você foque naquilo que você já tem
propensão a acertar do que naquilo que você não tem. Então, por favor, só recapitulando, deixe as questões mais difíceis para o final, não se apegue tanto a essas questões, porque você já tem uma baixa probabilidade de acertá-las. Foque bastante ali no que você já sabe e no que você tem probabilidade de acertar. Você vai dividir a sua prova aqui em alguns tempos, são 5 tempos na verdade. Tem o primeiro tempo aqui, que é para você fazer as questões fáceis. Tem o segundo tempo aqui, mas esse segundo tempo é facultativo, que é para você passar para o gabarito essas questões fáceis. Tem aqui o terceiro tempo, que é para você fazer ali as questões médias. E tem o quarto tempo aqui, para você fazer as questões difíceis. Depois que você passou por tudo isso, a gente tem o quinto tempo aqui, para você passar para o gabarito. Lembrando que se você adotar a estratégia de passar logo as questões fáceis para o gabarito, você vai ter que preencher o gabarito de 2 vezes, tá? Beleza? Então imagina que eu sou de biológicas. E imagina que hipoteticamente você seja um estudante de biológicas. Eu começaria a prova nessa ordem aqui. Faria ali algumas questões de biologia, depois passaria para literatura, química, história, matemática, português, física e geografia. Essas daqui, galera, são as questões fáceis da prova. Mas, num primeiro momento, ali você fez uma varredura geral, então você já tem mais ou menos noção da prova. Só que você foi passando assim, e você não vai fazer todas as questões. Então, por exemplo, a prova de biologia aqui, vou até colocar biologia, ela tem 6 questões. Beleza, você fez essas 6 questões, você não fez. Imagina que você não vai sempre ter uma questão que você vai ficar em dúvida e uma questão que você acha difícil. E aí você deixa aqui essas questões, marca essa questão que você achou que ficou em dúvida e marca a questão que você achou difícil. Mas também é importante que você venha aqui e passe para o gabarito todas as questões que você já tem certeza. Aí depois disso, depois que você fez as questões fáceis, passou para o gabarito as questões fáceis, faça as questões médias. Então, aquelas questões que você sabe mais ou menos o conteúdo, ou aquelas questões que você ficou entre letra A, letra B e letra C, esse é o momento de fazer essas questões. E você não precisa fazer tudo também. Então, por exemplo, você está ali numa prova, numa questão, e você está em dúvida entre a letra A, a letra B e a letra C. Se você ainda não achou a resposta, não marca agora, tranquilo? Cara, sério, não marca agora, volta várias vezes nas questões se você precisar, mas o interessante é que você acerte a questão. Não fica agoniado querendo resolver a questão logo, porque você pode errar muitas questões assim, então calma, relaxa. Ficou ali entre A e B, beleza, vai lá, lê a questão de novo e imagina que você consiga ali eliminar a letra C, beleza. Mas você ainda está em dúvida entre a letra A e a letra B. Se você ainda estiver em dúvida, pessoal, que coisa. Se você ainda estiver em dúvida nessas questões, passa para a questão difícil, né? Então, por exemplo, você estava fazendo a classificação, tem uma questão lá que você classificou como média, mas você ainda não conseguiu resolver ela nesse terceiro tempo de prova aqui. Beleza, cara, joga ela para questão de bolinha, para questão difícil. Depois você vai e se preocupa com ela. Deixa que o você do futuro se preocupa com ela. Continua ali seguindo a sequência das questões médias, tranquilo? Depois que você fez isso, aí sim você vai para as questões difíceis e tenta resolver elas aqui. Galera, é importante que você não seja um tipo de estudante desistente. Então tem umas questões que elas são mais difíceis, que você precisa ter um pulo do gato, que você precisa ter uma iluminação divina, mas essas questões são extremamente importantes, você não pode perder essas questões. Então vai à luta, briga com as questões, cria um raciocínio lá, sei lá, se vira. Mas não desista das questões, não olhe uma questão e fala, não sei fazer essa questão aqui, vou chutar. Não faça isso. Você chegou até aqui e você não vai chutar a questão. Você tem conhecimento sim. E se você já ouviu falar daquele assunto de alguma forma, você consegue desenrolar pelo menos alguma coisa. Pelo menos metade, pelo menos tentar responder ali a questão por dedução ou de alguma forma assim. Enfim, sempre tente responder a questão, não desista das questões, porque às vezes você consegue chegar no raciocínio, mesmo que não seja o raciocínio mais correto, mesmo que não seja o raciocínio que o professor indica, não importa. O que importa é que você precisa acertar as questões e não importa o método. Outra coisa é o seguinte, vou falar aqui um pouco sobre dicas finais. Primeiro ponto, agora que a gente está no momento de reta final, treine com provas antigas. Cara, faça provas antigas. E é o seguinte, não adote essas estratégias que eu tô falando aqui pra vocês direto. Então, por exemplo, você tá vendo esse vídeo aqui um dia antes do PSC e você vai adotar a estratégia. Não faz isso. Não faça isso. Antes de você adotar qualquer tipo de estratégia para sua prova,
treine com ela antes, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, tranquilo? Para que você consiga ali memorizar o que você precisa fazer e tudo mais, e para que seja automático e para que você veja se realmente a estratégia dá certo. Porque existem inúmeras estratégias de prova e essa daqui é só uma delas. Você precisa se adequar à estratégia que mais se adapta a você. Outro ponto, faça questões todos os dias. Galera, reta final não é momento para você ficar perdendo tempo ali com aulas gigantescas, com aulas de 2, 3 horas de teoria. Não, 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 não. Reta final é momento para você fazer questão e focar em fazer revisão e afins, mas principalmente 80% do seu tempo tem que ser fazer questão, cara. Porque essa prova tá chegando e a habilidade mais importante que você precisa levar para a prova é essa habilidade de resolver questões e resolver questões dentro do tempo, porque tempo também é fator de prova. Com isso, várias pessoas que foram reprovadas ali, mesmo sabendo bem o conteúdo, porque elas não conseguiram seguir uma boa estratégia de prova, porque elas não se adequaram ao tempo. Então, assim, tempo é extremamente importante, não negligencie isso. E você só vai conseguir treinar essa questão do tempo fazendo questões. Então, faça questões todos os dias e, principalmente, faça questões da banca. Se você vai prestar a prova do PSC, faça questões da Compec todos os dias. Por fim, aqui a gente tem essa questão de não exagerar no dia anterior. Muita gente, isso é relativo, tem gente que se mata de estudar um dia antes da prova e consegue ir bem, e tem gente que não estuda. Mas assim, o ideal, o que a maioria, o que a regra faz é não se matar no dia de prova. Se você tá ansioso e você precisa estudar, tranquilo. Mas não se mata, não passa o dia inteiro assistindo aula, fazendo questão, fazendo simulado e tudo mais, porque você não vai conseguir revisar tudo em um dia. Não faça isso, tá? Tente ter um estudo mais light ou não estude. Mas, em linhas gerais, não se mate de estudar no final ali, tá bom? E por fim, pessoal, o seguinte... A gente tem um curso para o PSC, então eu, juntamente do Ser Aprovado Vestibulares, criamos um curso especialmente para o PSC. Então esse curso ele é online, ele é um curso de questões em vídeo, tranquilo? E essas questões, elas são direto ao ponto. Esses vídeos, eles são direto ao ponto. Então, por exemplo, o professor ele vai te dar uma aula ali baseado nas questões. Ele não vai te dar necessariamente uma aula de teoria. Ele vai pegar aquelas questões. Então tem aqui uma questão, ele vai destrinchar essa questão aqui e falar quais são os principais tópicos, os principais pontos daquele assunto na aula, tranquilo? Então é um curso focado em questões, é um curso direto ao ponto, um curso ali justamente voltado para a reta final. Além disso, esse curso também tem os PDFs das questões, obviamente, né? Porque é o que eu falei para vocês precisam treinar com as questões. Então eles disponibilizaram para vocês as questões em PDF para que você consiga treinar bastante. E por fim, a gente tem um método. Inclusive é um método mais ou menos nesse estilo que eu tô gravando aqui para vocês. Eu mesma gravei esse método, né? Mostro para vocês várias técnicas de estudos e formas de você estudar da maneira mais eficiente possível. Então, se você quiser ter acesso a esse curso, já clica aqui no link da bio, tá bom?